José Santos Teixeira e Miguel Gomes da Silva são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite aos dois. Obrigado por estarem aqui. José Santos Teixeira, começo por si. Quando se relembra todo este processo do subprime, costuma usar essa expressão que o mundo mudou nesta altura. Mas olhando para trás, nesses últimos 5 anos, houve muitas mudanças, de facto, no comportamento dos mercados e dos agentes do mercado. No comportamento dos mercados, indiscutivelmente, e não há dúvida nenhuma que o impacto na altura foi enorme e esteve-se à beira do descalabro, digamos, do sistema financeiro internacional, porque depois da falência do Lehman Brothers estava-se convencido que não havia, digamos, solução para o mundo financeiro, e mesmo em 2007, hoje comemoramos os 5 anos, portanto, 9 de agosto de 2007, a intervenção do Sr. Trichet, que de um dia para o outro decidiu, depois da baixa das bolsas asiáticas de 10% a 20% durante a noite, precisamente a madrugada do 9 de agosto, e ele decidiu, digamos, abrir as portas do cofre e dizer: eu ponho o dinheiro todo que for necessário do mercado, compro os títulos todos que forem necessários, dou a liquidez necessária aos bancos e, portanto, isso teve um impacto bastante grande, até porque, entretanto, uma das coisas que tinha assustado bastante o mercado tinha sido o facto do BNP Paribas ter suspendido o reembolso de fundos de tesouraria, que é por suposto serem ativos totalmente líquidos e, portanto, terem isso sempre... é que marcou este início oficial da crise do subprime. Terem sempre liquidez. Ora, o que aconteceu foi que eles estavam investidos precisamente nos famosos subprime e os subprime tinham desvalorizado de uma maneira incrível, na ordem dos 30%, 40%. Ninguém queria comprar, ninguém sabia depois também muito bem o que era e, portanto, o mercado quase que se fechou com uma total falta de liquidez sobre pelo menos esses ativos. E já falou da atuação do Banco Central Europeu. Olhando agora já com esta perspectiva de 5 anos, as autoridades monetárias, os bancos centrais, estiveram bem neste processo? Indiscutivelmente, porque não há outra solução. E, aliás, desculpe eu dar um salto para a atualidade. Eu estou absolutamente convencido que o passo decisivo para a resolução desta crise vai ser novamente uma solução desse tipo. Quer dizer, o Banco Central Europeu, juntamente com os outros mecanismos que existem, que estão criados, mas que não estão ainda a funcionar, abrirem mais uma vez os cordões à bolsa, digamos assim, e darem a liquidez ao mercado necessário. É evidente que isso vai-se fazer com alguma subida da inflação, que ninguém quer, porque quem tem dinheiro perde quando há inflação, mas tem que ser, não há outra hipótese e, em consequência disso, desculpe eu estar a antecipar as conclusões, o euro vai desvalorizar porque é absolutamente necessário, não faz mal nenhum o euro desvalorizar um pouco, dá uma maior competitividade, é aquilo que andamos no fundo a pedir, é a desvalorização competitiva, digamos assim, que era o que se fazia de antes, quando cada país tinha a sua moeda, era desvalorizá-la e tornar-se automaticamente mais competitivo, prejudicando evidentemente as importações, ou quem vivia das importações passava a ter um menor poder de compra, mas facilitava as exportações e equilibrava as balanças, quer comerciais, quer as balanças de pagamento. Miguel, e ainda olhando para esta crise do subprime, até pela palavra crise, obviamente, associa-se muito todo este período, um período de desvalorizações e de perder dinheiro no mercado, mas de facto era uma questão de estar bem posicionado. Vimos ainda agora nesta peça que quem apostou, por exemplo, no ouro, conseguiu ter um retorno até simpático. Não foi uma crise assim tão má. Eu acho que, antes de mais, começando pela decisão do Sr. Trichet, na altura, de injetar liquidez no mercado, eu acho que ele não estava à espera de uma crise desta dimensão. Senão não teria subido as taxas de juro do euro em julho de 2008, mais 0,25. Aquela subida foi completamente despropositada e não ajudou em nada tudo o resto que aconteceu a seguir, com a falência da Lehman Brothers, logo pouco tempo depois. Portanto, eu acho que quando ele tomou a decisão de injetar liquidez no mercado em 2007, juntamente com outros bancos centrais, estava longe de imaginar que a crise, hoje, 5 anos depois, ainda estaríamos a falar de uma crise histórica. Ainda não se tinha bem a noção do que era o subprime e das ramificações deste... Completamente. Não havia noção daquilo que estava para vir ainda. E depois foi em catadupa a questão do subprime com a falência da Lehman e tudo o resto
veio a seguir. Em relação à questão em concreto, hoje em dia, quando pensamos nos ganhos que muita gente teve na crise, é preciso olhar para os ativos. As commodities, e falaste no ouro, as commodities tinham, por tradição, e quem está no mercado há muitos anos, por tradição, era um hedge ou era um investimento alternativo. Hoje em dia as commodities são um ativo como outro qualquer, com uma correlação muito próxima de outros ativos. Uma correlação, ou seja, uma variação em consonância com como variam os outros ativos. Deixou de ser um ativo completamente descorrelacionado, portanto, de fuga ou nos últimos tempos. Portanto, as ações sobem, as commodities sobem, o petróleo, o ouro, etc. Durante algum tempo não era assim e foi realmente... É uma consequência também de toda esta crise? Há essa alteração? Agora é uma consequência de haver excesso de liquidez no mercado. Portanto, há muita liquidez. Os fundos de investimento, podem não estar bem distribuída, mas há muita liquidez para investir e quando houver realmente confiança, não tenho dúvida nenhuma que as bolsas vão disparar. Acontece que os investimentos alternativos foram claramente beneficiados. Quem entrou curto, ou em ETFs, por exemplo, a apostar em shorts nas ações, ganhou imenso dinheiro. Portanto, há alternativas Aliás, grande parte da liquidez que foi injetada pela própria Reserva Federal Norte-Americana foi canalizada para matérias-primas. Para matérias-primas. Depois há todo um conjunto de novos países que têm aumentado a sua produção e têm crescido, os chamados países emergentes, não apenas os BRIC, mas toda uma série de novos países, nomeadamente em África, que têm visto as suas economias e que vivem de matérias-primas, que têm visto as suas economias desenvolver-se e crescer a taxas o PIB crescer a taxas bastante interessantes. Isso tem ajudado, obviamente, também que no mercado dos derivados, que é quando falamos de ouro e quando falamos de petróleo, falamos de derivados. E é preciso perceber muitas vezes que o preço da matéria-prima no mercado financeiro não corresponde ou não tem obrigatoriamente que corresponder ao preço de transação dessa matéria-prima. Eu recordo-me aqui em 2008, quando o petróleo atingiu os valores máximos, toda a gente dizia que ia para $200, havia petroleiros no mar à espera até onde é que aquilo ia parar para poder vender a matéria-prima realmente a um preço de transação que fosse mais elevado. Portanto, muitas vezes o preço financeiro de uma commodity, de uma mercadoria, não corresponde ao preço de transação. É preciso que são preços especulativos. Se faça essa distinção. Mas quando olhamos, por exemplo, para o ouro, é um ativo que obviamente está sempre associado ao medo. E ao vermos esta valorização, é essa a ideia que fica, que foram 5 anos de medo no mercado? 5 anos de incerteza e de receio com o futuro. No entanto, se nós recuarmos à década da última crise petrolífera, nos anos 70, meados dos anos 70, o preço do ouro a preço de mercado hoje em dia, ou seja, se fizéssemos a atualização pela taxa de inflação dos Estados Unidos, que é a referência do dólar, o ouro deveria estar hoje na casa dos $3.000, se os receios de hoje em dia fossem iguais, exatamente, se os receios de hoje em dia fossem iguais aos receios da altura. Obviamente que com a globalização e com a facilidade com que a informação circula, os preços são mais voláteis e a informação é mais fiável e os investidores têm acesso mais facilmente à informação. Portanto, obviamente isso tem que ser tido em linha de conta. No entanto, o que fica olhamos para preços do ouro a preços correntes na década de 70 e hoje em dia ainda estamos muito aquém daquilo que era expectável. No entanto, que era o preço comparativo. No entanto, claramente que a trajetória do ouro desde 2007 até hoje evidencia algum receio. No entanto, eu penso que há que ter muito cuidado quando se investe num ativo. Uma coisa é comprar libras de ouro, ter em casa por uma questão de herança, por uma questão familiar. Outra coisa é ter o ouro como um ativo financeiro para alguém que pensa que daqui a 2 ou 3 ou 4 anos vai poder usar esse dinheiro. E aí pode ter uma surpresa muito desagradável. Quando tentar liquidar esse ativo. Para já o ouro tem um preço de um bid-offer, um compra e venda muito diferente. Quem compra o ouro hoje em dia, se vender no dia seguinte, tem claramente pelo menos uns 10 a 20%, seguramente, de desvalorização via a venda. Portanto, a diferença entre o preço a que é vendido devido à falta de liquidez. O ouro não é uma matéria-prima
líquida. Estou a falar da barra de ouro. No entanto, quem comprar futuros de ouro, obviamente, mas aí compra um derivado financeiro que vale pelo que vale. Não tem a segurança e desengane-se quem pensa que a comprar opções ou comprar ações que está a comprar um resguardo. Não está. Está a fazer um investimento especulativo, como investir em qualquer outro ativo financeiro, ações, em taxa de juros, ou o que quer que seja, porque não tem a matéria-prima para preservar. Um alerta importante, até porque se falou muito nos últimos tempos de cada vez mais pessoas a estarem a comprar ouro físico para ter em casa como prevenção. Estes últimos 5 anos danificaram a imagem do mercado, precisamente para os pequenos investidores, para o capitalismo popular, que em países como Portugal cresceu muito a partir de meados da década de 90 e eventualmente perdeu alguma apetência nestes últimos anos. Bem, é evidente que o medo instalou-se e o medo é um inimigo do mercado porque leva as pessoas a comportamentos que eu desaprovo, como irem comprar ouro todas e irem comprar matérias-primas, etc., porque eu não penso que isso crie qualquer desenvolvimento económico. A única coisa que cria é a transferência de riqueza de um lado para o outro e especulação e, por exemplo, no nosso caso, na minha empresa, não se investe em nenhuma commodity, não se investe em ouro. Poderei investir eventualmente em minas de ouro, em ações de empresas que exploram minas de ouro, mas temos um princípio que é não trabalhamos nada no mercado das commodities. Agora, para responder à sua pergunta, eu penso que, efetivamente, a banca saiu muito prejudicada todo este ciclo de crise. Porquê? Primeiro porque esteve na origem da crise dos subprimes. Os subprimes não foram mais do que empréstimos a pessoas que não tinham qualquer possibilidade, empréstimos hipotecários sobre o imobiliário, que não tinham qualquer hipótese de os pagar, os chamados ninjas, no income, no assets, no job, exatamente, em que, no fundo, eram vendedores à comissão que colocavam empréstimos sabendo que as pessoas não podiam pagar. Os bancos emprestavam por 2 razões. Primeiro porque eram essencialmente bancos regionais que queriam desenvolver, soi-disant, a sua região e por outro lado porque ganhavam com isso uma comissão, dado que transferiam imediatamente esses empréstimos para os grandes bancos de investimentos que fizeram os tais subprimes, que não eram mais do que pacotes desses empréstimos divididos por categorias de risco e colocados no mundo inteiro, sem qualquer preocupação do que estava lá dentro e atendendo a que eram pacotes em que havia uma diversificação do risco, que normalmente se traduz por uma baixa do risco. Como havia essa diversificação, obtiveram das agências financeiras de rating, ratings bastante favoráveis, o que permitiu a aceitação de todo o mundo. É a descoberta disso, em agosto de 2007, que leva a um pânico generalizado porque se chegou à conclusão que o rei ia completamente nu, porque aqueles empréstimos não iam ser pagos, porque as pessoas que os tinham contraído não tinham capacidade financeira para os pagar, e o imobiliário, que se pensava continuava a subir eternamente e, portanto, ia permitir a execução dos imóveis com uma mais-valia e o pagamento automático do empréstimo, nada disso é evidente que funcionou, por uma razão muito simples, é que o imobiliário não sobe sempre. Isto é um mito completamente errado, porque efetivamente o imobiliário, como outros bens, está sujeito à oferta e à procura e é necessário, para ser necessário o imobiliário, que haja pessoas para lá por dentro. Quando a Espanha tem 1 milhão de casas vazias, é pura e simplesmente porque não há espanhóis suficientemente solváveis para ir lá para dentro. Portanto, as duas, ou eles vão buscar chineses, ou então a crise do imobiliário em Espanha vai ser eterna, ou então deixam degradar tudo o resto para preencherem aquelas. E, portanto, eram estes 2 pressupostos de que o imobiliário sobe sempre que vai pagar os subprimes. Quando foi descoberto, é evidente que ninguém queria ter empréstimos subprimes, toda a gente procurou vender, eles chegaram a ter menos-valias potenciais ou cotações 60% abaixo do seu valor nominal. É evidente que, quando se descobriu que quem tinha sido causador disso tinham sido os grandes bancos de investimento, que tinham recuperado os tais empréstimos de cada um dos pequenos bancos,
embrulhado e distribuído pelo mundo inteiro. Para já os bancos de investimento ficaram completamente queimados. E muitos deles faliram na altura. Não foi só o Lehman Brothers que faliu com um grande estrondo, mas outros foram absorvidos, como a Merrill Lynch, que foi absorvido pelo Bank of America, salvo erro, etc. Só salvou o Goldman Sachs, que também se descobriu mais tarde, tinha feito uma outra coisa simpática, é que tinha enfiado o barreto aos clientes porque estava a aconselhar a compra de subprimes quando eles próprios estavam a vender. E, portanto, no fim disto tudo, é evidente que os bancos não podem sair limpos desta situação e eu penso que, ainda por cima em Portugal, houve outras situações concretas, o BPN, o BCP, o Banco Privado Português, que agravaram essa má imagem dos bancos e eu penso que até o que aconteceu em Portugal foi pouco relativamente às asneiras que foram feitas. Eu não percebo, por exemplo, como é que um banco como o BCP resistiu. Normalmente, noutro país, não teria resistido, teria falido. Devido à exposição que tinha... Não era a exposição que tinha os subprimes, é a maneira como tratou os clientes. O BCP fez uma coisa, andou anos e anos a dizer sejam clientes e sejam ao mesmo tempo acionistas e quase a forçar as pessoas a comprar ações do próprio banco com empréstimos inclusivamente e, portanto, enquanto as pessoas confiaram nesses bancos para, no fundo, constituírem, não digo nos PPRs, mas a sua reforma através do investimento nos bancos que deveria ter criado valor para mais tarde eles poderem viver um bocado mais tranquilamente, na realidade eles perderam valor. Há pessoas que ficaram arruinadas. Mais tarde o BCP e outros bancos emitiram obrigações perpétuas, quando havia taxas no mercado muito baixas e, portanto, ofereceu-se 8% de taxa de juros nas obrigações perpétuas, o que era nitidamente insuficiente, mas evidentemente enchia o olho. E, portanto, houve pessoas que perderam, mais uma vez, 30%, 40%, depende do momento em que se quiseram desfazer delas, porque elas são perpétuas e, portanto, não tinham depois cotação razoável no mercado, mas as pessoas também se assustaram e, efetivamente, venderam-nas um pouco ao desbarato. E algumas delas até fizeram melhor. Venderam-nos ao par, mas com a obrigação de comprarem ações do BCP. Portanto, não apanharam de um lado, mas apanharam do outro. Portanto, todos estes comportamentos é evidente que levaram a uma grande desconfiança no setor financeiro que nem sempre se justifica. Há instituições que continuam, que se portaram sempre bem, como é o caso do Montepio, por exemplo, e que continuam a portar-se bem. E, portanto, uns apanharam por tabela, digamos assim, mas não há dúvida nenhuma que eu sempre trabalhei nos seguros e não era muito prestigioso trabalhar nos seguros. Sempre achei que a banca era muito mais bem tratada que os seguros, mas hoje acho que os seguros são mais bem tratados que a banca. Miguel, e regressando ainda à questão do subprime, depois de tudo o que ouvimos, obviamente, do que foram os erros do subprime, quando olhamos para os Estados Unidos, começamos a ter este ano dados que indicam um aumento dos empréstimos subprime, para já ainda mais ligados ao ramo automóvel. São sinais de que a memória é curta ou estamos aqui a falar de questões diferentes e estes empréstimos até podem ser benéficos, de facto, para a economia? Estamos a falar de coisas diferentes. Antes de mais, contextualizando, o subprime é uma palavra que hoje em dia caiu no uso como representando algo negativo e mau. Não, subprime não é mais do que... É uma categoria. Uma categoria, como é a categoria de um país emergente. Um país emergente é um país que não é desenvolvido, que está a caminho de... O subprime é uma classificação de risco baixa. Portanto, o high yield, é o alto rendimento. Exatamente. Portanto, é a classificação mais baixa, digamos. No entanto, podem ser pessoas trabalhadoras e que queiram honrar os seus compromissos. A questão nos Estados Unidos, na altura, como falava, diferia da Europa, e por isso a Europa e os bancos europeus não terem sofrido tanto esta questão, é que nos Estados Unidos, quando se deixava de pagar uma casa, ou quando não se queria pagar uma casa, entregava-se a chave ao banco e estava a dívida liquidada. Não é assim que funciona aqui. Portanto, se um português não conseguir pagar a dívida da sua casa, não pode entregar a chave ao banco e o banco fica com o valor da casa. E esta diferença justifica aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, sobretudo quando as pessoas, com o valor da hipoteca da casa, iam comprando um carro, uma viagem, um barco, o que quer que seja. Porque o imobiliário ia valorizando sempre, os bancos
iludidos que o imobiliário poderia seguir esta trajetória, e iam aumentando o valor da hipoteca. Portanto, nos Estados Unidos havia mesmo, o valor da hipoteca definia o património, a riqueza, o nível de riqueza de uma pessoa. O mortgage era o valor da riqueza da pessoa. Quanto mais alto fosse o mortgage, mais crédito as pessoas podiam pedir para consumir. Quer dizer, isto obviamente tinha que estourar. E quando estourou, entregaram a chave, o imobiliário caiu. Na Europa não foi nestes contornos. Há problemas de crédito mal parado, há problemas no cumprimento. E em Portugal, Espanha então, está numa situação muito, muito pior em termos da bolha do imobiliário, mas pelo menos o que os bancos têm vale um pouco mais do que valia nos Estados Unidos na altura, e as pessoas hoje em dia ainda se mantêm. A casa é a última coisa que deixam de pagar. Coisa que os americanos não sentiram a obrigação de fazer, porque era só entregar a chave. Mas não se deve, de facto, olhar para as pessoas que caiam nessa categoria do subprime como não tendo nenhum tipo de acesso ao crédito? É importante, nesta altura, até quando se olharmos para a realidade portuguesa, cada vez se pede mais que os bancos voltem a financiar a economia, voltem a financiar as pessoas. Porque uma classe de subprime, alguém que ganha 500 euros por mês e que conseguiu, por herança ou porque saiu Euromilhões ou o que é que seja, tem 50% do valor para comprar a casa, só vai pedir 50% emprestado, não deixa de ser subprime pela classe de risco do cliente. No entanto, o risco da operação em si é muito mais reduzido, porque 50% do valor já foi adiantado pelo comprador. Não é? Portanto, estas variáveis, nomeadamente o valor do empréstimo face ao valor do imóvel, é extremamente importante na avaliação da qualidade creditícia da operação em si. Portanto, há vários contornos que têm que ser levados em conta. E desta crise ao subprime até à crise da dívida soberana, o mercado teve ali um ano, sensivelmente, para recuperar, para respirar de alívio. Esta crise da dívida soberana vai ser mais complexa de resolver, ou as autoridades é que não estão a atuar da mesma forma e com a mesma determinação? A bola de cristal nem sempre funciona. Portanto, o futuro é complicado de prever. Eu não sei se o euro vai realmente, como dizia o doutor, se vai realmente para baixo. Se olhássemos para países como Portugal, Espanha, Itália, Irlanda, claramente que a moeda iria para baixo. Portanto, se separássemos o euro em dois tipos em 2 euros, o euro dos ricos e o euro dos pobres, claramente que o euro dos pobres iria por aí abaixo. Agora, não sei até que ponto é que a Alemanha e a França têm interesse em aguentar um euro mais ou menos controlado. Não digo muito alto, porque a Alemanha é exportadora e convém, obviamente, ter uma moeda competitiva, mas também não lhes convém aumentar o custo. E os alemães têm um pânico da inflação. Já vem desde o tempo do Hitler, que imprimiu marcos para pagar a guerra e gerou hiperinflação. Portanto, e nós percebemos isto porque o BCE, quando surge para fazer face a uma necessidade de controlar a inflação na zona euro, e é feito muito à imagem do Bundesbank. Sim, tem um mandato muito muito claro. Mandato é claríssimo. Agora acho que já... Com Trichet havia essa obsessão quase. Havia obsessão. Não, com este senhor acho que o italiano, o Draghi, já conseguiu pelo menos convencer os alemães e os franceses a olhar para outros sítios. No entanto, é importante perceber que os alemães receiam inflação. Portanto, tudo aquilo que possa disputar inflação na Alemanha vai ser travado. E uma desvalorização forte do euro pode introduzir inflação na Alemanha, na zona euro como um todo também. Por isso está a ser só aí é que eu tenho esse receio. No entanto, para nós portugueses era ótimo que nós tivéssemos uma moeda mais fraca para tornar as nossas exportações mais competitivas. E o que é certo é que o Banco Central Europeu, ainda hoje tivemos mais um dos representantes do Conselho de Governadores a dizer muito claramente que o BCE, aquilo que fizer, será suficiente para estabilizar a zona euro. Acredita, de facto, que teremos uma intervenção do BCE nas próximas semanas? Não sei se é nas próximas semanas, sei que é exatamente quando for necessário. Quer dizer, quando estiver à beira do precipício, tal como aconteceu em 2007, sai a artilharia toda e disparam não só o grande canhão, como a antiaérea, como a artilharia de costa, etc. E, portanto, todos aqueles mecanismos que estão mais ou menos definidos e já aprovados entrarão em função
em função das necessidades e dos timings que forem possíveis, na medida em que têm que ser aprovados, alguns pelos parlamentos, outros pelo Tribunal Constitucional Alemão, que a 12 de setembro se vai então pronunciar. Alemão, etc. E, portanto, eu penso que não há dúvida nenhuma, esta Europa que existe só pode existir se existir o euro. Se o euro cai, cai a Europa, começamos outra vez do zero. E esta Europa salvou-nos, ou pelo menos veio colmatar um problema gravíssimo que existiu durante todo o século XX, que foi as guerras que existiram na Europa, nomeadamente entre franceses e alemães. E quando se vai à Normandia e se vê as praias do desembarque, e se vê um filme, como ainda a semana passada passou no segundo canal da televisão, que é A Queda do Hitler, os últimos dias do Hitler, é um filme que demora 3 horas, e se vê a utopia em que aquilo tudo vivia, a negação da realidade, quer dizer, há uma frase que aparece: isto não pode voltar a acontecer. E para isto não voltar a acontecer tem que haver a Europa unida, ou União Europeia, se quiser. Essa União Europeia, como disse há pouco, necessita de uma moeda. É evidente que estes 17 países são difíceis de gerir em conjunto. É possível que haja um ou outro que não consiga aguentar-se no barco, digamos assim, e tenha que sair. O caso da Grécia, estou a pensar na Grécia, toda a gente pensa. Na realidade, eles não fizeram os esforços necessários, porque o problema da inflação, o que vai haver é um conjunto de medidas de austeridade, como a gente conhece em Portugal, para tentar pôr as economias sobre os carris. Ao mesmo tempo, uma certa facilitação monetária, da parte, sobretudo, das autoridades monetárias, ou seja, não só dos mecanismos, mas do Banco Central Europeu, para não deixar, de repente, o comboio descarrilar por outras razões. Portanto, este jogo de puxar mais pela austeridade, o que os alemães exigem e querem, e que os economistas dizem que é absolutamente necessário, ou seja, não há solução para a crise sem alguma austeridade. Não é acrescentando dívida à dívida que se resolve o problema da dívida. Tem que se cortar na dívida, mas ao mesmo tempo não se pode morrer curado, ou seja, não vale a pena demasiada austeridade, de modo que no fim esteja tudo morto e sem qualquer capacidade de reação. É preciso, ao mesmo tempo, fazer alguma política de crescimento e, sobretudo, haver um salvador atrás de nós, que é o Banco Central Europeu, quando for necessário, intervém e está cá para garantir. E no campo das opções do BCE, o próprio banco já admitiu que, ao atuar, por exemplo, para ajudar a Espanha e a Itália, vai atuar sobretudo nos prazos mais baixos da curva de dívida. Isso pode ser contraproducente daqui a algum tempo para a Espanha e para a Itália, que ficam com maturidades de dívida cada vez mais curtas? Não. Repare, quando começaram os primeiros sintomas de que Portugal poderia ter um resgate, ou a Grécia ou a Irlanda, e a curva é igual, as primeiras maturidades a sofrer são as maturidades mais curtas. Foram aquelas que nós chegámos a ter as taxas de juros a 2 anos das obrigações do Tesouro, quase ao dobro do que estavam a dos 10 anos. Portanto, são as maturidades mais curtas, são aquelas, as primeiras a serem reembolsadas, que tendem a sofrer. Porquê? Porque a 10 anos logo se vê, pode ser que consigam pagar, mas a 1 ano e a 2, se calhar, é quase garantido que não vão pagar, a não ser que haja um processo como o PSI grego, que colmatou o problema, e foram todas. Foi transversal, tanto de 1 ano ou de 1 mês. Recordo-me, havia obrigações gregas que maturavam em março, e foram 10 dias antes, foi decidido a aplicação do PSI, e essas também. Portanto, foi transversal a toda a curva, a todas as maturidades. Portanto, é natural que haja este atacar primeiro das maturidades mais curtas, porque são as primeiras a sofrer, até para sossegar o mercado. Portanto, esta é talvez a explicação principal e depois é o próprio risco do balanço do BCE, que, quer queiramos, quer não, as obrigações do Tesouro são emitidas a taxa fixa. O tipo de responsabilidades que o BCE tem é diferente de um fundo de pensões, por exemplo, que pode comprar maturidades a 10, a 15, a 20 e a 30 anos, porque as responsabilidades que tem justificam este investimento. No entanto, o balanço do BCE é um pouco, mesmo podendo fazer cobertura de risco de taxa de juro, mas o balanço do BCE
não comportará uma dimensão de dívida daquela que está a ser comprada com maturidades muito longas. Portanto, a melhor forma de reduzir o risco é através da duration, ou seja, comprando obrigações com maturidades mais curtas. Teremos de esperar mais algumas semanas para ver então qual será a solução. Miguel Gomes da Silva, José Santos Teixeira, muito obrigado pela presença neste Closing Bell, por estas explicações.